quando o milionário Agustini Deco apareceu em uma velha alfaiataria para cobrar um aluguel atrasado, esperava nada mais do que uma conversa tensa com um inquilino em dificuldades. Mas o que encontrou lá dentro o paralisou. Escondida entre rolos de tecido empoeirado e manequins esquecidos, estava uma menina frágil, de no máximo 8 anos, operando uma máquina de costura com os dedos vermelhos e cheios de bolhas. Seus olhos arregalados de medo encontraram os dele por apenas um instante, antes que ela desviasse o olhar como um animal ferido. Algo estava errado. Quem era aquela criança? Porque ela trabalhava em silêncio, no calor sufocante, enquanto nenhum adulto estava por perto? Aquele único encontro desencadearia uma teia de mentiras, abusos e uma fortuna roubada, puxando Agustini para uma batalha que ele nunca esperava lutar. Mas, será que conseguiria salvá-la a tempo? Ou as pessoas poderosas escondidas atrás de sorrisos falsos e segredos sombrios iriam silenciá-lo antes que a verdade viesse à tona? Fique conosco, porque o que começou como uma simples visita para a cobrança de aluguel se transformou em uma missão de resgate entre a vida e a morte. E você não vai acreditar em como essa história termina. Capítulo 1 – O Encontro. O sol queimava sobre a tranquila cidade de Ravelstein, escondida em algum canto do sul da França, onde o calor do verão grudava nas ruas de paralelepípedo e tremeluzia nos telhados como fumaça. Agustini Deco, um magnata imobiliário de terno impecável, ajustou suas abotoaduras e olhou para o relógio antigo em seu pulso. Seus sapatos italianos batiam no chão empoeirado com impaciência, enquanto ele se posicionava diante de uma alfaiataria decadente, enfiada em um beco esquecido no distrito histórico. Proprietário de dezenas de prédios comerciais pela Europa, Agustini raramente cuidava pessoalmente de aluguéis atrasados. Mas algo naquela loja chamada Atelier Leon despertava uma curiosidade estranha nele. O local havia ignorado todos os avisos de despejo. Não era apenas desafio, era silêncio. E Agustini odiava o silêncio mais do que odiava maus investimentos. Com uma chave mestra antiga, da qual nem sabia como havia conseguido, ele destrancou a porta. A madeira rangeu e um pequeno sino anunciou sua entrada no interior escuro e empoeirado. Ninguém o recebeu. O lugar estava congelado no tempo. Cortinas rotas pendiam das janelas rachadas. Manequins vestiam roupas que não eram moda há décadas. E o pó dançava no ar, iluminado pelos feixes estreitos de luz que atravessavam as frestas. Então, um som. Um zumbido rítmico e suave. Uma máquina de costura. Lentamente, Agustini passou por prateleiras de tecido antigo e manequins cobertos por vestidos comidos pelas traças. E então, ele a viu. Uma menininha, não mais velha que 8 anos, curvada sobre a máquina de costura como uma sombra. Suas mãos minúsculas guiavam o tecido sob a agulha com uma precisão mecânica. O vestido que usava era grande demais, manchado e pendendo de seus ombros magros. Os dedos estavam cobertos de pequenos cortes, alguns ainda frescos. Ela nem olhou para ele. "Oi, querida", disse Agustini, com a voz baixa e cuidadosa. A menina pulou. O carretel de linha caiu no chão e rolou até os pés dele. Ela ficou paralisada, os olhos arregalados como os de um animal assustado, esperando por punição. O medo dela o atingiu no peito como um soco. Ele se agachou, mãos abertas. "Está tudo bem. Eu não vou te machucar. Qual é o seu nome?" "Emily", ela sussurrou, ainda olhando para o carretel caído. "Bem, Emily", disse ele gentilmente, "você está aqui sozinha?" Ela balançou a cabeça. "Minha tia, ela volta logo. Eu não posso falar com estranhos." "Entendo." Agustini assentiu, notando o cansaço nos olhos dela. "Mas você não deveria estar na escola? Ou brincando com amigos?" O silêncio dela respondeu mais do que palavras. Foi então que a porta atrás dele se escancarou com um baque. Uma mulher de meia idade apareceu, sacolas de compras nos braços, os olhos se estreitando ao ver a cena. "Quem é você?" Ela disparou, colocando-se rapidamente entre Agustini e a menina. "Sou Agustini Deco, o proprietário deste imóvel", disse ele com firmeza. Levantando-se, Agustini falou com firmeza. "Vim por causa do aluguel, mas agora estou mais preocupado com o motivo de essa criança estar trabalhando em vez de estudando." A mulher sorriu friamente. "Emily não está trabalhando, ela só gosta de brincar com a máquina de costura. É minha sobrinha. A mãe dela faleceu há 2 anos. Eu sou tudo o que ela tem." Agustini olhou novamente para as mãos da menina. "Então por que os dedos dela estão sangrando?" "Ela é desastrada", retrucou a mulher com irritação. Além disso, ela não estava se sentindo bem hoje de manhã. Estava com febre. "É por isso que não foi à escola. Não é mesmo, Emily?" A menina assentiu levemente, sem fazer contato visual. Algo não batia.
A mulher, que se apresentou como Celine Marel, ofereceu a Augustine um café amargo e tentou conduzir a conversa de volta ao aluguel atrasado. Mas a mente dele estava em outro lugar. Algo naquela situação o corroía por dentro. Capítulo 2 – Investigação. Naquela tarde, de volta ao seu escritório com vista para o rio Ródano, Augustine não conseguia se concentrar. A imagem de Emily curvada sobre a máquina de costura o assombrava. Pegou o telefone e ligou para sua assistente. Quero uma verificação completa do histórico de Celine Marel e da garota, Emily. Algo está errado. 3 horas depois, os resultados foram piores do que ele imaginava. A alfaiataria estava afundada em dívidas, mas por algum motivo os credores pareciam evitá-la há anos. Nenhum documento comprovava que Celine tinha guarda legal de Emily, embora a mãe da menina, Elodie Marcy, tivesse morrido em um acidente de carro trágico. Não havia papéis de adoção. Nenhuma matrícula escolar. Nenhum registro médico. No papel, Emily mal existia. Augustine se recostou na cadeira, a raiva subindo como uma maré. Como ninguém vê isso? Murmurou. Uma criança escravizada atrás de uma vitrine, e o mundo simplesmente fecha os olhos. Seu amigo e advogado, Damien Vollan, balançou a cabeça. Augustine, você nunca se importou com esses inquilinos antes. Você é dono de mais de 60 imóveis. Por que ela? Por que agora? Augustine sussurrou. Não sei. Talvez porque, desta vez, eu olhei nos olhos dela. Capítulo 3 – A decisão. Na manhã seguinte, Augustine sentou-se em um café do outro lado da rua, observando a alfaiataria. Celine sorria para os clientes com o charme venenoso de uma serpente. Atrás dela, Emily voltava à costura silenciosa, como se sua vida dependesse de cada ponto. Augustine cerrou o maxilar. Ele não podia simplesmente ir embora. Não desta vez. Agora queremos saber de você. O que faria se encontrasse uma criança nessa situação? Você acredita que Augustine deve se envolver ou se afastar? Se essa história está tocando seu coração, comente 100 abaixo para demonstrar seu apoio e amor pela jornada de Emily. Capítulo 4 – O dossiê. Na noite seguinte, Augustine estava em seu escritório mal iluminado, folheando uma pasta parda cheia de documentos compilados por sua equipe. Quanto mais ele lia, mais perturbadora a situação se tornava. Emily não tinha tutor legal. Não estava registrada em nenhuma escola. Não possuía histórico médico. Desde o acidente da mãe, ela era, aos olhos da lei, invisível. E vulnerável. Como isso é possível? Murmurou, passando a mão pelos cabelos perfeitamente penteados, agora despenteados pelo estresse. Damien, encostado na lareira, disse. Celine está explorando Emily. Isso está claro. E, se esses extratos bancários estiverem certos, ela não está apenas usando a menina como mão de obra, está esvaziando, aos poucos, a herança deixada pela mãe. Cuidadosamente. Devagar. Apenas o suficiente para não levantar suspeitas. Augustine fechou os punhos. E as autoridades? Damien suspirou. Corrupção, provavelmente. O serviço de assistência infantil local não responde a denúncias há anos. Verifiquei. Algumas das dívidas de Celine foram perdoadas por doadores anônimos. Ela tem conexões em algum lugar. Vamos precisar de provas sólidas antes de ir aos tribunais, ou eles vão nos derrubar antes de começarmos. A lareira crepitava atrás deles. Do lado de fora, a chuva batia suavemente contra as altas janelas. Quero falar com alguém que tenha visto isso de perto, disse Augustine. Alguém que tenha trabalhado com ela. Que saiba o que Emily enfrenta atrás daquelas portas fechadas. E ele não teve que esperar muito. No dia seguinte, Damien organizou um encontro discreto, em um café perto da praça da cidade, com uma mulher chamada. Capítulo 5 – A verdade vem à tona. Leia Fournier, que havia trabalhado brevemente como costureira para Celine, sentou-se à mesa olhando ao redor com nervosismo. Suas mãos tremiam levemente ao segurar a xícara de café. Ela é cuidadosa, sabe? Sussurrou Leia. Sempre faz o papel da tia carinhosa em público. Mas por trás daquela fachada. Ela parou. Seus olhos saltaram em direção à janela. Ela é uma tirana. Já vi Celine forçar Emily a trabalhar por horas seguidas, sem descanso, sem pausa. Se a menina errava, mesmo por um fio fora do lugar, era esbofeteada. Ou trancada no depósito. Uma vez, encontrei Emily dormindo embaixo de uma mesa, tremendo, com hematomas nos braços. O maxilar de Augustine se contraiu. Por que você não denunciou? Eu denunciei. Sussurrou Leia, com os olhos se enchendo de lágrimas. 3 vezes. As autoridades nunca deram seguimento. Até que, uma noite, 2 homens foram até meu apartamento.
Disseram que, se eu falasse de novo, algo ruim poderia acontecer com minha filha. No dia seguinte, pedi demissão. Ela tirou um envelope gasto da bolsa e o empurrou pela mesa. Dentro, havia fotos embaçadas, mas inconfundíveis. Emily costurando tarde da noite, os dedos enfaixados, o rosto pálido e abatido. Havia também cópias digitalizadas de cartas que Leia havia enviado às autoridades, todas ignoradas. Augustine assentiu lentamente. Obrigado, Leia. Você já fez mais do que o suficiente. Eu prometo, isso vai acabar. Capítulo 6, o confronto. Naquela noite, Augustine voltou à loja sem avisar. O sino acima da porta tilintou outra vez, mas desta vez, ele não esperou o convite. Céline ergueu os olhos, surpresa. Monsieur Dequa, eu já disse que... Ele a interrompeu, colocando uma pasta grossa sobre o balcão. Isto não é mais sobre o aluguel. Precisamos falar sobre a situação legal da Emily. Eu sei que você não tem direitos de guarda. Sei que você está acessando fundos que não lhe pertencem. E sei que essa garota está sendo explorada. O rosto de Céline escureceu como um trovão. Você não tem esse direito. Eu tenho todo o direito, retrucou Augustine com firmeza. Já denunciei você ao juiz distrital e ao Conselho Regional de Proteção à Infância. Eles estão abrindo uma investigação neste momento. Emily espiava por trás da cortina nos fundos, os olhos arregalados, as mãos tremendo. Por que você se importa? Sibilou Céline. Ela é só um peso morto. A mãe dela era uma sonhadora que só deixou dívidas e piedade. Fui eu quem deu um teto a essa menina. Augustine deu um passo à frente. Você deu correntes. E eu estou aqui para quebrá-las. A voz de Céline desceu para um sussurro venenoso. Você acha que é um tipo de salvador, não é? Um homem rico brincando de herói? Você não faz ideia com quem está mexendo. Tenho amigos em lugares altos. Você está fazendo inimigos que nem verá chegando. Augustine não se intimidou. Então deixe que venham. Com isso, ele se virou e foi até Emily. Ela não se mexeu até que ele se ajoelhou diante dela. Vou tirar você daqui, disse suavemente. Você não precisa mais ter medo. Ela o olhou, os lábios tremendo. Ela vai te machucar? Não, sussurrou ele. Eu não vou deixar. Enquanto se erguia para ir embora, Augustine sentiu um calafrio subir pela espinha. Céline não tinha terminado. Ela lutaria de volta. Ele conhecia aquele olhar. Não era medo. Era cálculo. Mas ele não sabia até onde ela estava disposta a ir. Capítulo 7. Emboscada. Mais tarde naquela noite, o sedã preto de Augustine deslizava por uma estrada rural tranquila, voltando para sua propriedade nos arredores de Havelstein. No início, ele não notou o veículo escuro atrás dele. Sem faróis. Sem placa. Então, de repente, acelerou. O pulso de Augustine disparou. Ele apertou o volante, atento aos espelhos. O carro atrás dele imitava cada curva, cada desvio de faixa. Quando ele virou bruscamente à esquerda numa estrada menor, o carro seguiu. De repente, acelerou mais, desviando bruscamente para o lado, tentando jogá-lo para fora da estrada. Mas que... Augustine pisou no freio. O carro derrapou e caiu numa valeta lateral, por pouco não batendo numa árvore. O motor morreu. Fumaça saía debaixo do capô. O outro carro parou a poucos metros. Um homem saiu. Troncudo. Capuz na cabeça. Uma cicatriz no rosto. Se aproximou lentamente e bateu no vidro de Augustine. Uma vez. 2 vezes. Augustine baixou o vidro só 1 centímetro. O homem se inclinou e murmurou. Fique longe. Capítulo 8. Justiça. Fique longe da garota, ou da próxima vez, você não sai andando. Com essas palavras, o homem voltou para o carro e desapareceu na noite. Augustine permaneceu imóvel, o coração martelando no peito. Pela primeira vez em anos, sentiu o medo rastejar sob sua pele. Mas, por baixo do medo, havia fúria. Eles não estavam apenas escondendo abusos, estavam protegendo-os com violência. E Augustine Delacqua acabava de declarar guerra. E se alguém tentasse te afastar de fazer o que é certo? Você recuaria, ou lutaria ainda mais? Se a coragem de Augustine te inspira, comente justiça abaixo. Você acha que Emily será salva antes que seja tarde demais? Compartilhe sua opinião com a gente. Capítulo 9. Corrida contra o tempo. 3 noites sem dormir haviam se passado desde a emboscada. Augustine Delacqua estava sentado no brilho fraco de seu escritório. As sombras dançavam nas paredes enquanto uma tempestade se aproximava de Havelstein. O relatório da polícia era vago. Veículo não identificado, sem placas, sem câmeras na área. A mensagem era clara. Alguém poderoso estava puxando os fios nos bastidores.
Mas Augustine não ia recuar. A voz de Damian estalou no telefone. Conseguimos uma audiência de emergência para a guarda. Você vai precisar testemunhar. Mas tem mais. Algo pior. Augustine ficou em silêncio. Celine comprou 2 passagens de avião para um país sem tratado de proteção à infância. O voo é em 2 dias. Ela pretende fugir com Emily. Augustine levantou-se num salto, o coração acelerado. Então temos que pará-la. Agora. Ele fez uma ligação para sua equipe de segurança privada. E outra para a juíza Meline Pan, a única magistrada conhecida por enfrentar a corrupção. Em poucas horas, foi emitida uma ordem de proteção. Celine estava oficialmente proibida de viajar com Emily ou removê-la da região. Mas o tempo corria. Capítulo 10 – Estação de despedidas. Na manhã seguinte, Augustine esperava próximo aos portões de embarque da estação ferroviária de Montal, oculto atrás de um quiosque de jornal. E então, ele a viu. Celine, puxando Emily pelo braço, atravessava o terminal com pressa. A menina resistia com cada passo, as lágrimas escorriam pelo rosto. Augustine não hesitou. Saiu das sombras. Celine. Ela congelou. Pessoas começaram a virar-se. O que está fazendo aqui? Sibilou. Estou aqui para impedir você, disse Augustine com calma. Solte-a. Você está violando uma ordem judicial. O rosto de Celine se contorceu numa expressão teatral de desespero. Esse homem está me assediando. Ele não é o pai dela. 2 policiais surgiram por trás de Augustine, as insígnias reluzindo. Celine Duran, disse um deles. Você está sendo investigada por abuso e uso ilegal da herança de uma menor. Por favor, afaste-se da criança. Não! Gritou ela. Ela é minha. Não podem tirá-la de mim. Ela não é sua, rosnou Augustine. Você roubou a vida dela. Mas não mais. Emily se soltou e correu para os braços dele. Os policiais imobilizaram Celine, que gritava, chutava e se debatia. Até que as algemas se fecharam em seus pulsos. Seus insultos ecoaram pela estação. Mas Emily, envolta no casaco de Augustine, não ouviu nada. Pela primeira vez em anos, ela fechou os olhos e se sentiu segura. Capítulo 11 – O veredito. O Tribunal de Montreal silenciou enquanto a juíza Pan lia o veredito. A investigação revelou anos de desvio de fundos e trabalho infantil. Com testemunhos de Leia Fournier, relatórios médicos, fotos. Celine não tinha defesa. Foi condenada a 8 anos de prisão. Proibida de ter guarda ou tutela no futuro. E obrigada a restituir todos os valores desviados do fundo de Emily. Então, a juíza voltou-se para a menina. Sua voz suavizou. Senhorita Emily Rousseau. Devido ao comprometimento extraordinário e ao cuidado demonstrado pelo Sr. Augustine Delacroix. E com base na recomendação de sua psicóloga e dos serviços sociais. Este tribunal concede a ele a guarda permanente. Com direito à adoção mediante solicitação. O plenário explodiu em aplausos discretos. Emily sentou-se ao lado de Augustine, apertando sua mão com força. Ela se virou para ele e sussurrou. Posso te chamar de papai agora? Augustine sorriu, a voz embargada. Sempre pude ser. A garganta de Augustine apertou. Ele assentiu devagar, engolindo a emocao. Sim, você pode. Ano depois. O sol da Mana invadia uma acolhedora sala de café da Mana. Com vista para o tranquilo vale de Liv. Pássaros cantavam, e o aroma de pau fresco preenchia o ar. Emily, agora cheia de vida e saudável. Pintava uma casina como uma grande árvore e homem de barba. Seu novo país. Augustine chegou com croissants frescos e beijou o topo da cabeça dela. Está lindo, minha flor. Ela sorriu com orgulho. E a gente? Ele brincou. E a máquina de costura, cadê? Ela riu. Foi embora para sempre. Agora, em vez de trauma, seus dias serão feitos de livros, arte, escola e jantares quentes. Ela tinha amigos. Tinha risadas. E, acima de tudo, tinha liberdade. Augustine ainda guardava o primeiro deseno que ela lhe deu. Coracao simples, com as palavras. Misericórdia. Te amo, papai. Era lembrete silencioso. De por que ele havia arriscado tudo. De que salvar uma vida pode ser salvar o mundo inteiro. De que, às vezes, o larnao é onde se nasce, e onde se é amado. E você? O que achou da jornada de Emily? Essa história tocou seu coração? Se você acredita que proteger uma criança vale qualquer sacrifício, comente abaixo para mostrar seu apoio e amor. E se fosse você no lugar de Augustine, o que teria feito? Conta pra gente nos comentários.